Hoje a internet está 10. Boa noite, pessoal. Hoje a aula de hoje vai ser sobre os 8 sistemas relacionados à atenção primária e o que acontece dentro da unidade de saúde, tá? É entender os macros e micros processos que faz a atenção primária funcionar. Eu vou disponibilizar para vocês. Aliás, essa matriz eu já disponibilizei para vocês lá no WhatsApp, junto com uma série de outros materiais, tá? Ela está lá. Mas aí eu vou abrir ela aqui para a gente começar a falar sobre ela, a importância e como desenvolver. Antes de começar com ela, eu quero perguntar a vocês quem fez a matriz de mapeamento dos processos, que eu deixei liberada, se não me engano, foi a primeira ou segunda aula. Se vocês fizeram correções aí dessa matriz principal, desse modelo, se vocês fizerem o ajustamento aí para a unidade de vocês. Ninguém, né? Esse mapeamento de processos, ele é muito bom, porque dá o passo a passo, gente. Todas as ferramentas que a gente usa, elas são excelentes para você entender onde que está acontecendo o gargalo do processo não funcionar. Então, quando você vai lá e coloca passo 1, 2, 3 e assim por diante, você vai descobrir onde é que está o problema. E a partir do problema é que a gente vai fazer a discussão para a solução. Se você não sabe nem qual é o problema, aí você não consegue dar solução, que é o grande vilão dos indicadores, é que muitas vezes não se discute o problema, simplesmente se reclama dele, né? Mas aí parar e falar assim, não, o que cada um pode sugerir para melhorar, porque reclamar é uma tendência do ser humano. A gente reclama de tudo. É natural nosso de fazer reclamação. Mas virar essa chave da equipe, de colocar para a equipe, que a gente tem que olhar soluções. O problema já existe, todo mundo está cansado de saber do problema. Mas qual sugestão que cada um tem para solucionar aquele problema? Né? Então, aí, quando se trabalha dessa maneira, é mais fácil até para você desenvolver o plano de ação, o plano estratégico, fica bem mais rico e as pessoas se sentem também parte do processo. Quando a pessoa está inserida em um desenvolvimento de tarefa e que ela vai colaborar, o efeito disso é maior em termos de resposta positiva no final, do que se você simplesmente chegar e dizer, ó, tem que fazer desse jeito. Não, gente, necessariamente não tem que fazer. Óbvio que vai ter algumas coisas que têm regras específicas que tem que ser feito, mas outras tem que haver a colaboração, porque senão há uma dificuldade maior. Um resultado que deveria vir em 15, 20 dias, ele vai levar 6 meses para poder ele aparecer, tá? Então, agora vamos voltar lá para a nossa matriz. Não é essa. Vou apagar isso aqui. Está atrapalhando.
Então, esse material, ele foi desenvolvido pelo CONAS, junto com o professor Eugênio Vilaça, tá? Ele, formalmente, ele é conhecido como planificação. E o que é a planificação? Planificação é você levar para todas as unidades uma mesma linguagem de trabalho, tá? Então, esse processo de planificação, ele pode ser trabalhado de maneiras diferentes. Você pode pactuar com o CONAS e a equipe do CONAS vai até o município e faz uma unidade laboratório, ensina todo mundo lá daquela unidade a maneira de se trabalhar, e aí, se o município entender que aquilo vale a pena, ele vai ampliando para todas as unidades, tá? No nosso caso aqui, o que que eu fiz? Eu estudei todo esse material desde 2016, porque eu fiz parte da equipe que implantou a planificação dentro do nosso município. Então, alguns materiais eu tinha acesso, outros não. Mas como eu sou curiosa igual vocês, eu fucei o Brasil inteiro até eu achar todo o material. E aí eu fui estudar todo o material da planificação e dele eu desenvolvi o meu próprio material, tá? Então, eu utilizo a base dele, por quê? Porque a base dele é muito boa, tá? Só de você ler esse livro, você já vai entender muita coisa. Mas o importante dessas diretrizes que ele dá aqui é que que eu não concordo muito assim, é que todo mundo teria que fazer igual, só que nós temos realidades diferentes. E aí a gente tem que colocar todo esse material e adequando a realidade de cada unidade. Você vai ter alguns processos que são iguais, mas você vai ter comunidades que são diferentes. E aí você vai adequar todo esse processo. Os processos são os mesmos, tá? Não tem como mudar, porque isso é a atenção primária. Então, aqui, quando ele desenvolveu esse material, só existia até o sétimo sistema, que é o sétimo processo, tá? Eu vou passar um por um. Então, ele divide lá, deixa eu pegar aqui, só para mostrar. Ele divide, tá vendo? Tem uma casinha. Ele faz uma referência do sistema como se fosse a construção de uma casa, tá? E aí, cada etapa, cada macro e microprocesso, ele vai estruturar as unidades de saúde ou a unidade de saúde para ela estar o mais adequada possível para o atendimento e o desenvolvimento da carteira de serviços e o desenvolvimento das atividades na unidade, internamente. Então, ele divide. O primeiro processo, o primeiro macroprocesso são os básicos, que aí existe uma importância muito grande de você conhecer tudo que você tem no seu município ou tudo que você tem na sua unidade de saúde. E aí ele fala assim, que você tem que fazer uma relação de todos os profissionais que você tem, tá? Dentro da unidade, é a primeira tarefa. Então, tem todas, isso aqui, essa planilha é uma planilha, primeiro, de avaliação. E a partir dessa planilha vai ser trabalhado cada passo, tá? Então, ele vai fazendo aqui as perguntas, e eu vou fazer para vocês, eu vou colocar aqui
os municípios. Fabiane, como é que é mesmo o nome do seu município? Baraúna. Mossoró. Eu vou colocar Mossoró 1 e Mossoró 2. Mossoró 1 é de Sane e Mossoró 2 é de Sandra. Qual outro município que está aí no curso? Terra Nova, mas a Fabiana ainda não entrou, né? Eu vou explicar e depois eu vou perguntar, tá bom? Então, esse primeiro item, ele pergunta assim, ele diz respeito a toda unidade de saúde, ela deve ter a relação de todos os profissionais que tem na unidade, tem que relacionar qual o grau de escolaridade ele tem, qual o horário que ele trabalha, qual horário que está na categoria dele. Qual a diferença do qual horário ele trabalha e qual horário da categoria dele? Porque, por exemplo, agente comunitário, aqui no meu município, é 40 horas no papel. Porém, nós temos um ajuste com o prefeito e a gente só trabalha 30 horas, tá? Então, aí você vai relacionar nesse documento tudo isso. Tem equipe de odontologia, todo mundo que trabalha dentro da unidade tem que preencher esse formulário, que é um formulário simplesinho, tá? E ele vai levantar todos os dados. Por que que ele vai fazer o levantamento desses dados? Justamente para ele ter informação dos funcionários que ele tem. Vai que, porque tem uma certa flexibilidade, a lei, que ele fala assim: se eu tiver no meu município uma necessidade de um profissional e eu tenho no meu quadro, mesmo que ele seja um efetivo, eu posso fazer um decreto e fazer com que eu faça o deslocamento dele para outra função, tá? Mas somente através do decreto. E aí, quando ele tem essa relação, ele pode ver lá que, por exemplo, aqui no nosso município, 75% dos agentes comunitários têm nível superior. Então, ele já achou algumas necessidades dentro do município e, com essa relação, ele fez a transferência de alguns funcionários para suprir aquela necessidade, entendeu? Então, se você tem essa relação, em vez de você ficar quebrando a cabeça em ir para fora ou divulgar lá fora, você tem na sua carta, né, de funcionários pessoas qualificadas que podem ter aproveitamento, que não vai interferir no andamento, lógico, né, que não vai interferir no andamento das atividades daquela unidade. E aí tem que haver um equilíbrio. E aí vocês, meninas, né, Sandra é multifunção aí, né, Sandra? Sane também é multifunção. Então, poderia, através de um decreto, aproveitar melhor vocês, tá? Então, aqui ele vai perguntar o seu município, e aí eu vou perguntar para vocês, e ele vem assim, ele vem as respostas. Ok, se tem. Parcial, se só algumas unidades têm, ou
se tem um registro assim que não está completinho. Se não tem, se não sabe, ou nenhuma das respostas. Então, vamos lá, Fabiane, o seu município, você sabe se tem essa relação de funcionários dessa maneira? Não, Márcia, não sei informar, não. Tá, sem resposta. Mossoró 1. Sou eu? Ou Isso. é o meu tem. Está defasado, mas tem. Foi feita uma atualização, né, o chamamento para todo mundo atualizar o nível, né, de escolaridade, se era casado, separado, se tinha filho, não sei o quê, há alguns anos. Então está um pouco defasado. Então, E o último levantamento dos agentes de saúde realmente tinham muitos agentes de saúde com nível superior, inclusive com pós e tudo, né? Já tinha bastante, elevado bastante o nível dos agentes daqui. certo. Então, parcial, porque já tem um tempão. Mossoró 2. Quem vai representar Mossoró aí? A Sandra não está aí, não está aí, não? Tá não hoje. Márcia representa Terra Nova. Olha, eu não sei te falar ao certo se tem essa lista dessa forma que você falou, não. Com todas as atualizações e, enfim, escolaridade, não sei. Foi pedido Eles ano nunca passado pediram? uma atualização de documentação, mas eu não sei se está com tudo isso, não. Então, vou colocar parcial, tá? Se Sandra entrar, depois eu pergunto ela e ela vai responder. Mas dá para ser a mesma coisa, porque aqui, como você já respondeu que foi feita no município, eu vou colocar como parcial. Eles, no município de vocês, talvez vocês não tenham essa informação, tá? Se eles fazem um planejamento de curto e médio prazo para fazer o acompanhamento dos profissionais e o levantamento, assim, para a reposição de profissionais, para não ficar faltando profissional nas unidades de saúde. Vamos lá, Baraúna, você sabe? Não, Márcia, sei não. Esses dados nunca são repassados assim para a gente. É porque muita coisa aqui a gente ouve pelos corredores, né? Tem muita coisa que dá para ouvir. Mossoró, Aqui, pelo menos na minha unidade, é a realidade. Eu não sei se a secretaria manda perguntar, mas de vez em quando falta algum profissional, eu vejo a diretora se movendo para fazer a solicitação, né, para repor o mais rápido possível aquele funcionário que está faltando. tá? Então, planejamento em si, não, pelo jeito, não existe. Não tenho conhecimento disso. Porque se ela corre atrás, significa que não planejou uma possível falta, tá? Então, não, o planejamento aí é parcial. Terra Nova, Eu acredito que não. Pelo menos nunca ouvi. Porque quando falta, às vezes falta técnico, ficava uma só aqui, então não tem, não. tá? Horário protegido para a educação permanente dos profissionais. Nenhum de Na vocês. minha não tem, não. Eu acredito que aqui também não. Eu também acredito que aqui na minha cidade também tem, não. Tá? Isso de cara eu já tinha a resposta, por quê?
porque nenhum dos municípios de vocês tem pactuação com é o Programa de Educação Permanente, que eu até comentei umas aulas atrás para os municípios fazerem. Por quê? Porque recebe uma verba específica, porém tem o horário protegido. Qual é o horário protegido? São 4 horas, tá? Que é protegido, a unidade inteira fecha, não funciona. E aí, nessas 4 horas, os profissionais vão ter treinamento e aí faz depois a reunião de equipe. Mas é protegido esse horário, tá? Aqui no começo, a comunidade reclamou um pouco, mas hoje eles, pelo resultado que as capacitações oferecem, eles hoje não reclamam mais, tá? Então, é uma pactuação que o município deve fazer para poder justamente tirar um tempo para dar capacitação. E ainda ele recebe uma verba que ele pode contratar um profissional ou contratar particulares, né? Para fazer essas capacitações. Então, por exemplo, Sani e a menina da digitação está preparando material e capacitando as equipes aí. Elas, se tivesse esse programa aqui, significa que elas poderiam receber horas extras referente ao que elas estão fazendo. Tá? Ô, Márcia, essa pactuação é direto com o Ministério, via o quê? Via Secretaria de Saúde. Do mesmo jeito que eles preenchem a papelada para homologar uma equipe, é um tipo de programa, como tem o programa Saúde na Hora, o PSE, esse aqui é um outro programa. Então, aí tem os prazos, tem as datas, tá? Que devem ser observados. Aí faz a pactuação, o Ministério manda os valores para o município para poder ajudar nesse custeio. E outra, só de ter o horário protegido faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Aqui vocês já responderam, não? Ele pergunta: os profissionais realizam atividades de educação permanente? Não, porque não tem a capacidade, não tem o programa, tá? Então, esse é o primeiro que chama mapa de pessoal da unidade. Então, ele tem que entender isso aqui, ó. Tudo que diz respeito aos profissionais está nesse primeiro item. Aí ele vem para a estrutura e funcionamento da unidade de saúde. A UBS tem números de consultórios e espaços de atendimentos disponíveis para todos os profissionais? O que Sim. você tem? Baraúna? Tem. Márcia, porque Fabiana é de um PSF e eu sou de outro, aqui de Baraúna. E no meu PSF não tem salas disponíveis para todos. Por exemplo, a sala que a gente pesa é a mesma sala para espera de pessoal esperar para o dentista e também é uma sala que guarda materiais de higiene. Então não tem sala disponível para todo mundo. Meu Deus! E nas outras perguntas aí, Andresa? Na relação de profissionais, como essas duas, essa primeira e essa segunda é sem resposta, ou você tem algum conhecimento aí que Fabiane não... Não, nessas outras é a mesma coisa, eu não tenho conhecimento não, que eu saiba não tem. Tá. Então, não. Não. E Terra Nova aí, os espaços, como são, Márcio?
QD Márcia. Temos, Fabiana, Márcia, a gente tem tudo bonitinho. Nossa sala, com PC só da gente, ar-condicionado. Cada um tem sua sala. Trabalhamos legal. Os consultórios de atendimento com os equipamentos mínimos físicos e antropométricos e de sinais vitais tem nas unidades? Que são balanças, esfigno, fita métrica, aquele que faz ausculta no pré-natal. Vocês têm tudo isso dentro da unidade? Aqui tem, sim. Aqui também. Terra Nova tem. Somos chiques que nós temos até o eletrocardiograma para nossa unidade. Que chique. Chique bem. Estamos chiques, né? Chique demais. Baraúna 2, Andresa. Aqui também tem, sim, no meu PSF. Tá. Existência de pelo menos um oftalmoscópio? Não sei nem o que é isso, gente. Sinceramente. Aqui não tem. Também não sei, não. Deve ser alguma coisa relacionada à visão, mas eu acho que não. Se a gente não sabe nem o nome, eu acho que é porque não tem, não. Não é aquele que é... Eu acho que esse aqui é aquelas letrinhas, não é não? Para fazer teste e aquela negocinho assim. A lupa? Não, é aquela luzinha que coloca. Acho que não tem, não. Acho que não É tem, aquela não. luzinha que coloca. Que olha o olho, né? Isso, aquela luzinha, um focozinho que tem. Nem eu sabia disso. Também não sabia, não, olhei agora. Essas mulheres daqui são avançadas, viu? Coisa boa é trabalhar com quem. A luzinha a gente tem, porque não tem, tem uma luzinha que olha o ouvido e tem uma outra que ele observa o olho, né? É esse, ô Sânia? Hein, Sânia? Parece aquele aparelho que olha o ouvido, só que é uma luzinha para o olho. Mas no meu não tem, não, só tem o do ouvido. Aqui também só tem o do ouvido. Então, Aqui também só tem do ouvido. Terra Nova tem. Não, Terra Nova tem só o do ouvido. Do olho eu nunca vi, não. Então tá bom. Então, Baraúna também não tem, né? Não, só do ouvido. Então, É, tá. só do ouvido. Espaço para espera de atendimento adequada, confortável para os usuários. Baraúna 2 já disse que não. Terra Nova já disse que sim. Sim. Mossoró tem área de espera de paciente? Tem sim, tem uma sala de espera até ampla, bem grandona. Aqui no nosso também tem. Não tinha, mas aí com as reformas. Baraúna 1, Fabiane, tem na sua? Tem uma recepção, tem. Tá. Botei a foto do aparelho lá no grupo, para vocês verem depois. Ótimo. Márcia, aqui no meu PSF tem a recepção também para a médica mesmo, viu? Só essa parte que eu falei que é do peso, que a gente divide com a dentista. Tá bom. Então, todo mundo tem recepção. Espaço para realização de grupos na própria unidade ou disponível em instituições parceiras na comunidade. Vocês fazem as reuniões de grupos na recepção? Tem uma sala de reunião? Mossoró tem sala, tem um auditório e também tem igrejas e locais que também nós podemos usar. Espaços que são abertos para nós. Ótimo. Terra Nova tem?
Terra Nova tem, às vezes quando é pouca gente, a gente usa a sala dos agentes comunitários, quando é mais gente, vai para a recepção, quando é uma coisa maior, para ficar mais confortável, daí eu geralmente uso o espaço da Câmara Municipal, mas a gente tem do lado do PSF um pavilhão múltiplo uso que a gente pode usar. Muito bom. Baraúna 1 e 2. No meu PSF, quando são poucas pessoas, faz na unidade de saúde mesmo. E quando são mais pessoas, aí tem outros locais que são disponíveis para a gente. Eu estou achando lindo as meninas dizerem que tem uma sala para os agentes de saúde. Mossoró tem também. Ah, meu Deus, é um sonho. Aqui nós temos também. A nossa sala era até grande agora com a nova reforma judiária da gente, ficou bem pequenininha. Aqui foi assim também, a nossa era bem grande, num galpão bem grande que fecharam para a gente, aí fizeram a reforma, deixaram a gente com uma salinha bem pequenininha e fizeram o auditório na parte maior. É. E Fabiana, tem na sua? Aqui, quando a reunião é pequena, a gente faz na unidade de saúde, e quando é um evento maior, a gente faz na Câmara, nos outros tem uns grupos de apoio, colégio, tem uns locais. Ótimo. Agora, sala da gente também tem, ó, é um sonho. Critério para a qualidade da ambiência, conforto, privacidade, individualidade dos usuários e dos profissionais, iluminação, ventilação, som e outras características do ambiente, periodicamente reavaliados, tá? Isso aqui tudo isso aqui tem que ser feita avaliação anual, tá? Aí, quando você fala de ambiência, vocês acham que está parcial, que está ok? Em termos de conforto, privacidade, individualidade de usuários e profissionais, a iluminação, a ventilação. Sinceramente, no meu PSF, eu acho meio inadequado. Então, parcial. Na minha também não está boa, não, viu? Que a minha está precisando de reforma há uns 10 anos, está com a placa já há não sei quantos anos, está cheio de mofo. A maioria das salas não tem ar-condicionado. Quando chove, molha algumas salas, inclusive a dos agentes de saúde desse estado. Então, quer dizer, tem muito tempo que não tem reforma, então está sucateada. Tá. Terra Nova. Márcia, eu acho que a nossa aqui tá legal. O prédio não é velho, é novo, assim, novo tem uns 3 anos, eu acredito, mas por enquanto tá tudo sob controle. Tem cada um o seu espaço direitinho, dá para dizer que cada um tem sua liberdade, privacidade e tudo. Tá tranquilo aqui. Ótimo. Então, Baraúna 1 e 2, parcial também. Comunicação visual e sinalização dos espaços de espera, de circulação e de atendimento. Cada sala, por exemplo, consultório 1 ou consultório médico, consultório de dentista, tudo é sinalizado aí na unidade de vocês ou só uma parte é sinalizada? Vacina. Baraúna 1. Fabiane. Na minha tem as plaquinhas para informar a população. A gente chega a ver a plaquinha saiu do consultório do dentista, da vacina, da enfermagem, da psicóloga, tem. Mossoró 1. Tem, a nossa também tem. Terra Nova. Temos. Isso aí sempre tem, porque eles ganham um extra nesse tipo de material. Ai, ai. Horário de funcionamento é definido? Vocês têm horário para entrar, horário para sair certinho? É definido aí no município de vocês? Diz Baraúna. No meu PSF é, sim. Mossoró. Sim.
Terra Nova, Sim. Baraúna 2, Sim, também. funcionamento ininterrupto, ou sem interrupção no horário de almoço. Vocês fecham para o horário de almoço ou não? Baraúna. Fabiane, a sua unidade fecha para almoço? A minha equipe para o almoço. Mossoró. Sim, também são 2 horários. Terra Nova. Sim, fecha das 11 às 13. Almoço não fecha, não. Nosso trabalho é direto. Funcionamento em horário do trabalhador, pelo menos uma vez por semana. Isso aqui é tipo assim: o dentista vai lá pelo menos uma vez por semana, ou seja, todos os funcionários estão trabalhando nos seus horários de acordo. Em tese, sim. Médico atende nos horários certinho, trabalha no horário certinho. Sim, assim, mais ou menos, né? Os médicos têm horário, realmente cumprem os horários deles. Os dentistas se atrasam um pouco, ou não vão os dias, mas, ok. Então, não é 100% todo mundo cumpre horário, né? Direitinho. Então, parcial. Terra Nova. Terra Nova, todos cumprem o mesmo horário, a gente só tem o dentista e só uma médica, aí todo mundo faz 40 horas. Tá. Baraúna. A minha Aqui, equipe, fala, Fabiane. a minha equipe na sexta-feira não trabalha, não. Só trabalha só mais a gente contar de saúde. Na sexta-feira, alguns colegas não trabalham. Só a gente. Aqui também. Certinho. Aí, esse grupo aqui fala mais da estrutura e do funcionamento da unidade, tá? Que é o que nós avaliamos aqui. Agora, vamos avaliar o território. Então, análise de cobertura populacional na área de abrangência da unidade e das microáreas estão de acordo com o Ministério da Saúde? De acordo com o que ele fala aqui, é assim: a ESF ela só pode atender a área dela de abrangência, não pode extrapolar 12 mil pessoas, tá? E as microáreas não podem extrapolar 4 mil. Então, de vocês, estão de acordo com o Ministério ou não? Ninguém sabe dizer? A minha tá. Terra Aqui Nova, também, sim. Baraúna também está de acordo com o Ministério. Terra Nova. Sim. Vocês estão vendo que muito do que a gente viu aqui são coisas que eu sempre estou falando, né? Que eu sempre menciono aí na legislação e tudo mais, então tem muita coisa desse conteúdo aqui que está lá na legislação. A cobertura ajustada para as áreas de maior vulnerabilidade, tipo assim,
Na minha unidade, o território, quando é definida as microáreas, o Ministério fala que essas microáreas devem ser definidas do centro da unidade em diante. Porém, se houver dentro dessa área de abrangência, uma área, mesmo que ela seja um pouco mais longe, mas ela é uma área de vulnerabilidade social, deve ter pelo menos um agente de saúde trabalhando lá. Aí, para vocês, cumpre essa regra ou não? Tanto na área rural quanto na urbana. Baraúna, Fabiane. Márcia, repita aí para mim, por favor. É Eu não assim, entendi bem. quando a gente fala de território, como que o Ministério pensa? E a territorialização da microárea, ela vai do centro da unidade, a unidade fica no centro, e vai expandindo, tá? Só que a área de as microáreas são 4.000, certo? E a área de Certo. abrangência, 12.000. Aí, se você cumpre essa regra do centro para os lados, você está certo. Porém, lá na área de abrangência, que está lá no topo, tem uma área de vulnerabilidade social. Então, tem que haver, pelo menos, o deslocamento de um agente comunitário para essa área mais vulnerável, tá? Porque a prioridade do Ministério é atender as áreas de maior vulnerabilidade. Então, o município de vocês está atendendo esse requisito? Acredito que sim, nós estamos todos, aqui está todo mundo completo com suas áreas, o município. Tá. Mossoró. Pelo que eu entendi do que você explicou, eu não sei lhe responder essa pergunta, não. Porque, assim, a de vulnerabilidade, eu não sei como seria classificada aqui. Porque nós temos, na mesma região, 3 postos de saúde. Bem dizer, um vizinho ao outro. Então, eu acho que não ficou nenhuma área, assim, que precisasse deslocar especificamente, né, um agente. Eu acho que todas foram atendidas, né? Todas conseguiram com a distribuição normal de microárea. Então, eu não sei lhe responder incorreto isso aí, já que são 3 unidades, uma vizinha à outra. A diferença de uma rua para outra, de uma área para outra, né? De uma equipe para outra. Entendi. Aí eu acho que Isabel saberia explicar melhor isso. Isabel está aí? Não, hoje ela não está, não, mas eu creio assim, como enfermeira, né, ela talvez entendesse melhor isso aí, porque ao meu ver, o meu olhar, não tem. Certo. Tá bom. Terra Nova. Terra Nova tá com cobertura total. A gente não tá tranquilo aqui. Baraúna 2. A gente também, todas as áreas estão cobertas por agentes de saúde. Ótimo. Ajustes imediatamente viáveis, não dependentes de investimentos realizados. Por exemplo, aqui, deixa eu pensar aqui num exemplo para deixar bem facinho. Quando uma unidade de saúde, vamos pegar uma unidade, quando uma unidade de saúde tem problemas de estrutura ou problema no território dela, o município, vamos dizer assim, coloca lá uma verba para desenvolver aquelas atividades naquela área ou não? Que vocês saibam. Baraúna. Eu acho que sim. Mossoró.
Eu acho que não, porque as resoluções não são tão rápidas assim, não, lá. Tá. Terra Nova. Eu acho que não também. Nunca ouvi dizer nada nesse sentido. Baraúna 2. Eu acredito que sim, Márcia. Tá. Planejamento de ajustes de ajustes depend... Não, esse aqui, peraí. Ah, tá. Aqui, assim, existe um planejamento para ajuste das dependências da infraestrutura da unidade ou para contratação de pessoal, que vocês saibam, eu acho que isso aqui é muito... Eu acho que não para todos, né? Porque, principalmente, Mossoró está com uma unidade aí sem reparo, fica sem profissional. Baraúna, funciona ou não? Não. Até a gente tem até a unidade na zona rural que foi feita, mas não tem nenhum funcionamento. Aí, por isso eu acho que não. Terra Nova, Acredito que não. Até porque está sempre fazendo seletivo, concurso já acho que tem uns 8 anos, está sempre com seletivo e sempre faltando pessoal. tá. Baraúna 2 também não, né? Não, Márcia. Mapa inteligente da área e da área de abrangência e da microárea. Vocês estão fazendo o curso de agente comunitário, não estão? Sim, Vocês tiveram uma disciplina ensinando esse mapa inteligente ou mapa dinâmico, qual outro nome que ele é dado? Vocês fizeram aí para o município, todo mundo fez? Fizemos. sim. Então, toda unidade tem, né? Terra Nova fez também? A gente fez o curso de técnico, mas a gente não fez esse daí do Ministério, a gente fez um outro do Estado, mas está sendo confeccionado agora os mapas, até porque a nossa coordenadora da regional veio aqui fazer uma espécie de mini curso e ela deu como trabalho, né, para todas as equipes fazerem e colocar avaliação de risco, essas coisas. Então, está sendo feito ainda. Tá. Márcia, aqui nas unidades não tem, não. A gente fez agora, depois do curso, mas assim, cada agente de saúde fez o seu. Aí, assim, na Dentro da unidade unidade mesmo, não tem. não tem. A gente, quem tem o nosso individual, da microárea. Então, parcial. Aí depois ele passa aqui para o cadastro familiar individual. A atualização do cadastro das famílias por microárea e área de abrangência no último ano foi feito, né? Todo mundo doidinho fazendo aí, né? Ok para todo mundo, porque está todo mundo resolvendo as inconsistências, está ajustando os cadastros. O cartão do SUS é emitido para os indivíduos cadastrados dentro da unidade de saúde. Baraúna. Aqui, sim. Terra Nova, o cartão do SUS é feito somente no hospital. Tá. Andresa. Aqui é na tem. Secretaria de Secretaria. Saúde. Parcial. O registro em prontuário eletrônico ou plataforma do SUS de indivíduos
e famílias cadastradas, todo mundo, todos os municípios aqui tem o PEC funcionando, os lançamentos Sim, de cadastro são feitos lá, são sim. tablet, quem Nossa, tem sim. tablet, Sim, só não o prontuário eletrônico, como eu disse ontem. mas é... Ah, tá. O de Sandra tem, né? Não sei, eu não sei se ela respondeu ontem isso. Eu até questionei, não foi? Eu sei que no meu não tem. Eu acho que ela respondeu que sim. Tá lá. Agora vamos para o quesito de classificação de risco das famílias. Vocês utilizam uma escala de classificação de risco, tanto para a classificação de risco dos seus pacientes e na unidade de saúde, quando vai fazer atendimento. Não, é aquela parte que é das cores, por exemplo, na classificação de risco, Ali, para atendimentos. aquela é uma parte, mas Uhum. os agentes comunitários também fazem a classificação de risco dos seus pacientes. Vocês Não, usam aqui Não, temos não. facial. Mossoró, Eu creio que como as meninas, acho que também não tem, não. Eu nem entendi como é que é feito isso. tá. Não, Existe, também. existe uma tabela chamada Savassi e Coelho. Essa tabela, a gente faz a classificação de risco familiar. Aí ela dá lá os parâmetros, no livro tem, tá? Ela dá os parâmetros e a gente vai em cada família e vai fazer o cálculo desses itens. Se tem hipertenso, se tem diabético, se tem deficiente, se não tem. E aí ele vai dando a tabelinha e a gente faz a conta, quantas pessoas tem na casa, quantos cômodos tem na casa e faz o cálculo. Lá no livro depois vocês dão uma olhada. E aí a gente faz a classificação de cada família, tá? Quando a gente faz essa classificação das famílias, aí a gente vai verificar quais as famílias que a gente tem que sempre dar prioridade nas visitas domiciliares e nos acompanhamentos, tá? Porque ela tem lá risco 1, que é risco habitual, ou seja, é tranquilo. Risco 2 e risco 3, tá? Então, todas as famílias que têm risco 3, que Ô, seria Márcia, alto risco, sim, tá aí um tema para um possível mini curso aí para gente. Essa tabela, mas voltado diretamente aos ACS, para a gente aprender. Eu aprendi alguma coisa sobre, mas quando eu fiz o curso de técnica de enfermagem, que é uma coisa bem diferente. beleza. Boa ideia. Então, essa classificação, existem dois tipos de escala que pode ser feito, essa de Coelho Savassi e uma internacional, tá? E aí, ela é legal por conta disso, que, por exemplo, eu vi, lá no meu livrinho, eu posso pontuar com uma cor vermelha para aqueles que são de nível 3. Então, aí, nas minhas visitas domiciliares, eu vou priorizar fazer as primeiras visitas naquelas famílias, para não deixar de visitá-las, entendeu? E aí depois você vai fazendo as outras. Eu sei que a gente tem o hábito de fazer assim, visita na sequência, mas aí você vai ver lá no seu mapa, quando você fez o mapa, você sabe quais são os pontos mais vulneráveis. Então, você vai dar prioridade de ir naqueles pontos mais vulneráveis, tá? Vou colocar na lista lá de cursos.
O plano de cuidado familiar é elaborado para as famílias classificadas como de alto risco. Vocês têm, no município de vocês, um plano de cuidado para desenvolver com essas famílias de nível 3? Não, né? Se vocês não fizeram, se vocês Não, não tem têm não. classificação de risco, não tem também o plano de cuidado. E é muito interessante esse plano de cuidado, por quê? Porque, por exemplo, eu tive aqui, eu uso bastante essa família, nem dos membros vivem mais, mas eu uso eles muito como referência. Eram 2 idosos e um filho de 40 e poucos anos. Esse filho, ele não cuidava direito dos idosos e ele usava o dinheiro dos idosos para uso próprio. E, assim, deixava esses 2 senhores numa questão de vulnerabilidade mesmo, sabe? De cuidado, de alimentação. Ele era hipertenso, ela era cardíaca, diabética, era uma bomba viva. E ela foi a última para morrer. Todos os outros 2 morreram antes. Durante o período de Covid, 2 deles vieram falecer. E o senhorzinho, então eu acompanhava eles muito de perto. Tá? Então, o plano de cuidado é justamente para chegar, por exemplo, aquela família lá, se eu já tinha chegado, abordado o filho, orientado o filho, falado com o filho sobre as questões dos pais, e ele não tinha o cuidado, mas ele gostava de ir lá na unidade e me afrontar, sabe? E aí, assim, porque a unidade não cuidava dos pais, ou seja, ele nem sequer levava os pais para consultar. Eu é que, na época, colocava dentro do meu carro e levava até lá. E foi um dos motivos que a gente recebeu proibição de levar paciente, foi porque a senhorinha chegou lá na unidade, eles tinham 80 anos. E aí ficou lá falando mal de mim, que eu tinha um caso com o velhinho de 86. Então, assim, o plano de cuidado, a gente teve que fazer para essa família para acionar os outros familiares para entrar interferindo nos processos de cuidado desses 2 idosos. Porque eu levava médico, enfermeiro, psicólogo, eu levava todos os profissionais do NASF lá para tentar achar uma solução. Aí foi quando a psicóloga foi e a gente fez o plano de cuidado lá para essa família. Aí acionamos uma outra filha e aí ajudou em alguma coisa. Não quer dizer que funcione 100%, mas ele, pelo menos, ele dá uma noção para a gente de dar uma resolutividade para alguns casos, tá? Tem uma colega na área vizinha minha, que ela tem uma senhora idosa que é cega, diabética, também uma bomba ambulante. E aí, nós tivemos que fazer também o plano de cuidados a partir dessa situação para acionar um outro filho que cuidava dela. Né? Aí o filho mudou-se, veio morar próximo para poder ter um cuidado maior. Então, assim, ele te dá algumas diretrizes, a equipe toda senta e é o mesmo processo que a gente está fazendo com os indicadores, de todas nós temos esse problema, quais sugestões cada um dá para a gente tentar resolver o problema? Porque reclamar não adianta. A gente tem que achar soluções possíveis para resolver. Então, o plano de cuidado, ele é feito com a equipe inteira e todo mundo vai sugerindo coisas para melhoria, tá? É bem interessante isso aqui. Dá para trabalhar
essa classificação de risco junto com o plano de cuidado num curso só. Depois da classificação de risco, aí a gente vem para a programação da atenção. O que é a programação? É justamente aquela programação de marcação de consulta que a gente vem falando bastante aí com relação a esses casos de hipertenso, diabéticos, tá? De fazer os acompanhamentos mais rigorosos, né? Aí aqui a gente inclui todos esses que estão em situação de risco, por exemplo, gestantes de alto risco, que mais aqui que eu posso dizer? Pacientes com CA, de não deixar de fazer marcações de consulta, né? E a própria programação do restante da população, que isso aí já é quase impossível de fazer, mesmo a população coberta pela unidade, que ele define aqui que cada paciente deve passar pelo menos uma vez por ano na unidade para uma consulta. Então, essa parte dessa escrita dele é um pouco mais complexa, eu acho muito difícil de atingir esse índice de todos os pacientes de área coberta, passar pelo menos uma vez por ano na unidade de saúde fazendo uma consulta, tá? Mas a questão dos hipertensos, diabéticos, é totalmente possível, nós vimos lá através dos cálculos, né, que tem como programar essas consultas e levando esses pacientes, até porque desafoga, o objetivo aqui é justamente desafogar a unidade de saúde e os pacientes ficarem mais organizados. Diga, Sânia. Como é, então, que vai contar, no caso de toda a área, né, cadastrada, com a quantidade de famílias e pessoas que eu tenho, contar uma consulta anual, se basicamente 40% da minha área tem plano de saúde? Como é que a gente faz com esse pessoal para contabilizar? São desafios que têm que ser estudados, tá? Mas vamos fazer uma continha aqui, que eu gosto de fazer conta, né? Então, vamos dizer que nós temos 4.000, não quer dizer que a gente vai ter. Aqui, ele fala que seria muito bom que acontecesse de todos eles, pelo menos uma vez por ano, passar. A gente tem... não, vou pegar 4.000, não. Vamos primeiro descobrir quantos dias úteis nós temos trabalhado. Eu vou tirar todos os feriados e eu vou arredondar aqui para 17 dias, mês, tá? Vezes 12, que é mais ou menos a quantidade de dias úteis mesmo que a gente consegue trabalhar. Então, dá 204 dias no ano. Agora, eu vou pegar os 4.000, dividir pelos 204, eu teria 19 atendimentos por dia. É possível, tá bom? É possível. Só que essa organização, ela tem que estar toda a estrutura funcionando direitinho, as equipes todas muito bem treinadas, para a gente conseguir chegar nisso aqui. Então, assim, ele faz a conta porque ele vê que é possível, mas demanda treinamento, demanda uma série de coisas, tá? Então, essa programação não existe aí nos atendimentos de vocês, né? Não, aqui não. Aqui tem paciente que vai passar 30 vezes durante o ano
e outros realmente não, mas não existe um planejamento para que isso aconteça, não. Isso. É muito difícil ter planejamento para isso, viu? Aqui é uma das coisas que eu bato sempre na tecla, e, assim, alguns colegas de algumas unidades estão fazendo nos moldes que eu venho ensinando, né? Pelo menos hipertensos e diabéticos, mas ainda não é uma maioria. E aí, até esses dias, a recepcionista falou assim, Márcia, mas que engraçado, eu não vejo quase seus pacientes aqui na unidade. Eu falei, por que mesmo, hein? Não, você marca as consultas todas antecipadas. Esse é o objetivo, né? É de evitar que esses pacientes fiquem hiperutilizando a unidade e deixando aqueles que realmente precisam não ter o atendimento. E muitas vezes ele vai lá na unidade, marca e não vai. E quando a gente faz a marcação, que você vai poucos dias antes, ele valoriza que você está marcando para ele, então ele quase não falta. Tá? Então, os meus índices aqui de faltosos é entre 10% e 15%, eu estou, cada semestre eu estou tentando baixar esse índice. Hoje mesmo eu já estive lá na unidade, porque a médica chegou ontem, aí eu fui sentar com a colega para marcar os meus hipertensos diabéticos do semestre. Ela ainda não está liberado. Aí eu falei, segunda, então, sem falta. Por quê? Porque eu tanto tiro eles da unidade, como eu também organizo e eu resolvo, vamos dizer, várias coisas ao mesmo tempo. Eu melhoro o indicador, eu diminuo o absenteísmo, eu tiro esses pacientes da unidade, desafogando o fluxo da unidade, e eu consigo fazer um controle melhor de acompanhamento, ou seja, 4 coisas eu estou resolvendo com uma ação só. Ô, Márcia, a gente não tem acesso à agenda. A gente tem, sim, para aquele paciente que realmente não pode ir lá, você até marca. Para os outros, a gente não pode marcar. A gente deixa que o paciente vá, que ele mesmo ligue e ele marque. Mas a gente só pode marcar consulta agendada 5 por período, 5 de manhã, 5 à tarde. E 10 é atendimento livre, por demanda. Então, a gente não tem dificuldade. Aí, os pacientes que precisam, eles vão. É difícil faltar atendimento, é raro, assim, sabe? Deu muita gente, aconteceu muita emergência, mandou voltar. Tipo, vem à tarde você consegue. Então, a gente não tem essa demanda, tipo assim, essa agenda longa, com consultas demoradas. E tem até algumas pessoas que eles não vão no PSF, eles vão direto no hospital. Sabe? Eu não gosto do postinho, eu vou direto no hospital, que lá é mais rápido. E a gente também tem esse problema aqui. Por isso também é um dos fatores que a gente conseguiu desafogar o hospital, porque o hospital, nossa, era uma loucura. Depois que a gente conseguiu organizar com toda essa estrutura aqui, que eu estou apresentando para vocês, o hospital desafogou. Totalmente, só vão lá mesmo aqueles que estão em situação de emergência. Os outros atendimentos são feitos todos na unidade. E se chegar lá, não é emergência, o médico manda de volta, sem o atendimento. Entende? Aqui está sendo feito assim: tem uma enfermeira, uma técnica responsável lá no hospital, ela conhece todo mundo, tá? Ela é top mesmo. Aí a pessoa chega lá, é horário de atendimento médico no postinho. Ela pergunta, por que você não foi lá? Dependendo do caso, ela manda voltar para o postinho. Ela liga, pergunta, médico tá aí? Por que fulano veio para cá? Agora, tipo assim, passou das 15 consultas, o paciente foi lá, ok. Mas se tem consulta, volta para o postinho, não atende não. Para educar a população, que estava muito mal educada. Eles querem escolher o médico. Exatamente. A gente tem que educar. A atenção básica é para educar paciente.
E aí a gente, no começo, a gente vai receber muita crítica, mas depois vocês vão ver, a forma de trabalhar fica outra, fica tudo mais tranquilo, sabe? Diminui muito o congestionamento dentro da unidade. Andresa, aí, como funciona? Márcia, aqui, antes da pandemia, a gente tinha, quando era outra equipe, né, do meu PSF, a gente tinha mais ou menos um planejamento, tipo, algumas pessoas, alguns idosos que não vinham à unidade de saúde, a gente organizava um dia e ia a equipe, né, médico, a gente e a técnica e enfermagem. Só que depois da pandemia a gente perdeu isso, e hoje está tudo assim, desorganizado, porque até mesmo as urgências, né, que tenham realmente a necessidade de uma visita, a gente encontra dificuldade de organizar isso. Então, a gente não tem esse planejamento. Já as outras pessoas, hipertensos, diabéticos, gestantes, isso aí não tem problema nenhum. Todos são acompanhados bem direitinho. Mas essas outras pessoas que dificilmente vai ao médico, continua sem ir. Aumentou um pouquinho agora, depois da questão do auxílio, né, Brasil, na questão do peso, que vem no papelzinho lá cobrando que essas pessoas que têm o auxílio procurem a unidade de saúde para se pesar. E antes, aqui no nosso município, a gente tinha uma pessoa só específica para pesar todo mundo, mas agora não tem, né? Aí a gente vai e repassa para os pacientes que, para que eles tenham esse acompanhamento do peso, eles precisam de uma consulta, porque no ato da consulta, eles são pesados, né? E esse peso entra diretamente para o sistema. Então, deu uma melhorada, está dando ainda, né? Que a gente ainda está passando, porque é uma novidade até para a gente essa questão. A gente está repassando agora para os pacientes. Mas eu mesmo estou informando na minha microárea que vão fazer citológico, vão fazer consultas para que esse peso entre para o auxílio. Aí a gente está dando uma melhorada nisso, mas ainda está bem complicada essa questão. Mas é educação de paciente mesmo. Mas, ó, parabéns para a Baraúna, porque é a primeira vez que eu ouço um município trabalhar correto a questão do Bolsa Família. Primeira vez. Porque o Bolsa Família fala que o paciente deve passar pela enfermagem e pelo técnico. Ou seja, ele faz a pesagem e ele faz a consulta e os dados são migrados para o sistema do e-gestor. Primeira vez na minha vida que eu escuto um município trabalhar a questão do Auxílio Brasil, Bolsa Família, corretamente. Porque é muito mais... Quando saiu, Márcia, essa questão deles procurarem a unidade de saúde, a gente quase enlouquecia, com todo mundo atrás da gente para pesar. E ficou todo mundo sem saber o que fazer. Mas aí depois a gente entendeu que é isso que tem que fazer, né? É de acordo com as consultas. Então a gente está tentando passar isso para a população. Graças a Deus já deu uma melhorada muito. E, por uma parte, como eu falei, vai ser até bom, porque vai aumentar essa questão de acompanhamento mesmo, né? Dos indicadores, exatamente. Maravilha, vocês mataram a pau aí, ó, coisa que nem eu tinha pensado que melhoraria os indicadores através do Bolsa Família. Maravilha. Porque até tem mães que não querem vacinar os filhos. A gente encontra muito isso, né? A gente diz, não, vá vacinar, que senão vai ser cortado. A gente tenta... É uma forma que a gente tem de tentar levar essas pessoas, né? Mas é a forma correta que o sistema do Bolsa Família defende. É porque lá, quando houve a migração dos dados, ele já falou, a forma de lançar os dados para migrar para o e-gestor é justamente essa, é o atendimento na triagem lá pelo técnico e depois o atendimento na consulta
com o enfermeiro ou médico, aí os dados são migrados. Mas você me deu uma luz aqui agora que nem eu tinha raciocinado dessa forma aí que vocês estão fazendo. Parabéns. Aqui nós fazemos das 2 unidades, desse jeito, para não dar, uma não fazer, para não dar choque. A gente, quando pesa as mães, quando vai as mães pesar as crianças, a gente também fica, aproveita tudo. Passa pela a técnica ali, para verificar a pressão, pesar, e passa pela enfermeira. Vai tudo, estamos trabalhando Maravilha. desse jeito. Maravilha. Diga, Márcia. No fundo, a gente trabalha meio que ameaçando. Ou você vai ou você vai perder. Aí elas vêm bonitinho, fazem preventivo. É. Mas, assim, o argumento de ganhar elas para um citopatológico, ganhar elas para a vacina, nem sempre eu usei esse argumento do Bolsa Família. Então, agora eu tenho um argumento a mais. Depois vamos postar lá no grupo, viu, gente? Ô, Márcia, no dia que a gente faz a pesagem, a gente marca um dia especial para pesagem, onde a gente trabalha todas as ACS. No mesmo dia, a gente pesa todo mundo. A gente já deixa o preventivo marcado e a técnica faz atualização de carteirinha e vacina. A gente só faz a atualização delas, do Bolsa Família, com a gente, depois que elas passam na vacina, porque senão elas também escapam, né? Então, primeiro vai lá, dá ok lá, daí que elas vêm pesar e a gente anota o peso. Que é assim que a gente consegue captar melhor. Entendi. Mossoró. Eu estava aqui ouvindo as meninas, e as meninas de Baraúna deram uma ideia maravilhosa mesmo, porque aqui também estava um sofrimento daqueles, era um único dia, nem a enfermeira, nem a gente tinha entendido direito, né? A gente só entendia que não era nosso papel, mas ajudava, então era marcado um dia, todo mundo vinha, né, e fazia aquele peso e a medida, todo mundo junto. Mas a ideia da pressão aí dá muito certo. Infelizmente, é como as colegas disseram, é uma chantagem mesmo que a gente acaba tendo que fazer, né? Terrível a gente ter que trabalhar com isso, dessa forma, né? Até eles se acostumarem a acontecer. Gostei da ideia também. Mas Mossoró também é um sofrimento para consulta. Agora, minha equipe está muito bem, assim, porque o médico é da SAMA, como Sandra explicou, né? Aquele que o médico é contratado, ele trabalha as 40 horas, né? Ele está lá na unidade todo dia, manhã e tarde. Então, a demanda está tranquila, tem dia certo para visita aos idosos acamados. Então, esse termo de consulta em si está muito bem. Tem os faltosos, mas é substituído por aquele que está necessitando na hora da consulta, mas está bem servido de consulta. Mas eu gostei da história de Baraúnas aí para colocar, né, em dia o Bolsa Família sem precisar de um tumulto de um único dia. E também sem precisar a gente comunitário estar lá pesando, perdendo tempo pesando, se a gente podia estar lá na área tentando fazer com que essas pessoas viessem à unidade, né? Nossa, Sem falar que assim, a gente está dividindo o trabalho, né? Porque não somos só nós responsáveis por tudo, né? exato. Então, a gente tem que procurar ideias para dividir com os colegas também, que às vezes a gente está sobrecarregado e tem um enfermeiro lá na sala que está sem atender ninguém. Então, a gente vai e tem que pensar para ver se resolve tudo, né? Maravilha. Andresa, me deu uma luz fantástica aqui. Acho que a aula de hoje já valeu por essa questão que você colocou aí. Matou a pau mesmo, assim. Para nós, minha visão de captação para indicador já mudou completamente. A gente resolve problema de Bolsa Família, fazendo com que os outros profissionais trabalhem de maneira correta e nós trabalhamos os indicadores. Diga, Nina. Ô, Márcia, a nossa coordenadora aqui, a Fabiana, tirou uma lista das mulheres que faz muito tempo que não fazem o preventivo. Aí eu peguei o nome das mulheres da minha microárea
Eu estou ameaçando elas também, falaram o Ministério da Saúde, que mandou a lista, e dessas mulheres que não fez, o teu nome está lá. Eu já consegui bem umas 3, 4 que foram fazer mais de 3 anos que não faziam o preventivo, já ir na unidade fazer, fazendo essas ameaças, que era o Ministério da Saúde que estava mandando a lista que elas não tinham feito, né? Aí eu acho que foi uma ideia boa da Fabiana ter tirado a lista para a gente ver as que tinham feito, que não tinha, que tem uns que faz particular também, né? Mas umas que nós tem pavor de fazer, que tem 3, 4 anos que não fazia, estão indo na unidade fazer. Mas aí vocês podem aproveitar agora o argumento do Bolsa Família, Nina. Ah, agora o Ministério colocou lá que se não fizer lá principalmente para as mulheres que fazem particular, que muitas delas recebem Bolsa Família, é dizer, olha, se não tiver feito o preventivo na unidade, não vai receber Bolsa Família, porque não vai mais pesar igual pesava antes. Mas aí tem que ter um acordo aí, todo mundo falar uma mesma língua, entendeu? Para poder funcionar. Tá? Mas a ideia é fantástica. Parabéns mesmo à equipe de Baraúna, porque matou a pau aí. Planilha de programação ninguém tem, né? Na minha microárea, Márcia, eu tenho poucas famílias que recebem o Bolsa Família. Pouquíssimas mesmo. Eu tenho umas 4, 5 só que recebem Bolsa Família. Aí não consigo captar muito com esse argumento. Mas é muito bom, né? Já ajuda muito. Na minha eu já tenho muito, então para mim já vai adiantar muita coisa. Então vamos lá. Planilhas, vocês fazem dimensão aí, análise de cadastro, estratificação de risco. Não faz, né? Porque não tem uma planilha organizando essas coisas, não tem um planejamento. Agora que a gente está trabalhando, que vocês estão desenvolvendo aí, né? Então, não para todo mundo. A planilha de programação também para exames. Vocês têm regulação dentro da unidade de vocês? Eu tenho. Tem? Que é basicamente a regulação. Terra Nova tem nas unidades regulação de exames? Por enquanto, não. Mas eu tive uma conversa com a Fabiana essa semana, ela falou para mim que vai ser implantado nas unidades, para que cada um tenha a regulação dentro para mandar os exames, consulta, vai fazer tudo pela unidade para ficar mais fácil, né? Vai ter um número X e vai ser feito por aqui mesmo. Mas, por enquanto, ainda não. E Baraúna? Andresa e Fabiana, vocês têm regulação na unidade? Márcia, no caso, a regulação seria exames que são feitos aqui mesmo no município, isso? Eles são solicitados e autorizados na unidade e ele vai para o laboratório. Ah, sim, então sim, temos. Como é feito aqui a nossa regulação? Nós temos uma central de regulação, que ela regula todos os exames de alto custo, médio custo, de baixo custo, e também ele regula os atendimentos com os especialistas. E aí, para desafogar o fluxo de pessoas lá, nessa central, o que eles fizeram? Montaram uma sala com uma pessoa que ele vai autorizando. Então, colocou dentro das unidades a regulação de exames, e aí ele passa a lista dos exames que são os mais solicitados, né? São os exames comuns. Passa uma lista de exames
que a unidade de saúde pode regular. Aí tem um sistema, a menina na nossa unidade, ela faz o lançamento no sistema e lá na central, na mesma hora, tem essas pessoas trabalhando lá exclusivamente para fazer as autorizações. E aí sai, tem uma impressora, sai essa autorização e o paciente leva o pedido e mais esse papelzinho que sai nessa impressora e leva no laboratório somente para marcar a consulta, já está liberado, tá? E é uma forma também deles fazerem o repasse das verbas para os laboratórios. Então, desafogou essa central e melhorou também com relação ao paciente. Por exemplo, gestante, ela tem que fazer os exames lá a cada trimestre. Então, ela já saiu da sala da consulta, passa na regulação, a menina já faz lá a autorização, e de lá, se ela já quiser ir para o laboratório, marcar o dia da coleta, ela já consegue fazer tudo no mesmo dia, tá? E quando era lá nessa central, às vezes nem conseguia fazer os exames em função do volume de pessoas para o atendimento. Aqui a gente tem a central de marcação de exames também, que alguns exames são feitos aqui mesmo nos laboratórios, outros são encaminhados para Campina Grande, que são os mais específicos, assim como também consultas com especialistas. A gente tem um consórcio intermunicipal, que tem vários especialistas, e cada especialista atende um dia no mês, os municípios adjacentes. Aí todos os meses são marcados para esses especialistas, e as pessoas estão encaminhadas, assim também como viagens, que todos os dias aqui vai vários carros para Campina e João Pessoa com pacientes, para consultas, para exames. Nessa parte aí, aqui é bem organizado. Que bom, muito bom. Então, vamos lá. Monitoramento mensal do atendimento e análise dos cumprimentos da meta programada. Estamos trabalhando nisso, né? Então, ninguém tem. Ou vocês têm aí, de alguma maneira? Vocês fazem o monitoramento das atividades de vocês mensalmente? Não. 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 Mas é requisito do Ministério. Mas sabe uma coisa interessante que tem agora no meu município, que eu descobri essa semana, uns 15 dias, eu acho, que agora nós temos uma pessoa responsável na secretaria em analisar todos os relatórios e indicadores. Aí manda para os gestores das unidades, né, para eles debaterem o que está dando errado, né, o que está dando certo, para poder alcançar os indicadores. Eu fiquei besta, não tinha antes. E agora tem essa pessoa que baixa os relatórios e faz aquela análise prévia e vê o que, né, grifa o que cada um está precisando melhorar e vai repassando. Eu achei bem interessante isso aí. Mas ele repassa com as sugestões ou só repassa o problema? Essa parte eu ainda não sei lhe dizer, não, porque isso é recente, né? Aí eu só escutei pelos bastidores, como eu disse a você, né? Aí eu escutei a diretora comentando, a menina da digitação, aí eu, curiosa, perguntei. Aí ela disse, não, agora tem uma pessoa, né, responsável pelos relatórios de indicadores, então eu creio que ela deve vir, né, com sugestões, alguma coisa para eles debaterem, porque ainda está esperando chegar o quadrimestre, né, para poder mandar os relatórios. Sim. Aí eu creio que quando vier, deve vir com alguma sugestão para melhoramento. Que bom, é um avanço, né, para o município. Diga, Márcia, eu acredito que essa cobrança do indicador, ela veio numa hora, assim, ruim, quando foi implantado esse novo sistema aí de pagamento. Por quê? Porque junto com ele entrou a pandemia, e a pandemia bagunçou tudo. A gente tinha mais coisa, podia fazer menos,
A gente parou de fazer muita coisa, né? A gente chegou a parar a vacina, parar muita coisa, em função da Covid aí, né? E tinha indicador. Se nós tivéssemos começado o indicador devagar, mas sem a Covid, eu acredito que a gente teria avançado melhor esses últimos 2, 3 anos aqui, né? Sim, sim, sim. Porque tudo dificultou. Mas o Ministério, ele pagou até esse ano, ele pagou integral tudo, tá? Sim, ele pagou, mas a gente ainda não conseguiu se adaptar a tudo. Porque a sim. Covid dá uma trégua e volta. Que nem no momento aqui, a gente está com muita Covid e dengue em cima. Então, a gente não consegue trabalhar o que a gente precisa. Sim. É um dificultador mesmo, mas a gente vai avançando. Ele entende, o Ministério, todos os dados que a gente vai lançando, gente, eles têm equipes grandes, não são igual o nosso município, os municípios que tem uma pessoa só para analisar. Não, lá tem departamentos. Então, às vezes, é um andar inteiro, um prédio inteiro só olhando e analisando esses dados, né? Então, vamos aguardar, e a ministra aí é uma cientista, então, acho que vai melhorar muita coisa aí também na saúde. Eu tenho muita fé que vai acontecer coisas boas de agora em diante, para nós que trabalham na saúde, em função do olhar dela, que é um olhar que analisa muito dados, né? Então, acho que vai ajudar bastante nesse sentido. Gente, como vocês viram, essa planilha, nós não vamos conseguir ver ela 100% aqui. Eu achei que a gente pudesse avançar, mas nós ainda estamos no primeiro item dos macro e microprocessos. É muita coisa para ser discutida. Então, isso aqui é um gostinho mesmo para vocês entenderem que a gente precisa parar para analisar cada ponto desse. Tá? Fabiana, isso aqui é uma ferramenta fantástica para a Fabiana aí, né? Mas aí, se vocês tiverem interesse, a gente faz um curso específico disso aqui, com várias atividades, como eu expliquei no início da aula, seriam encontros semanais, talvez isso aqui a gente demorasse em torno de 4 a 6 meses, levando esse trabalho todo aqui, para a gente olhar e discutir, e ir junto e fazendo um planejamento mais afunilado, porque o que nós fizemos aqui da nossa aula de planejamento, ele ficou assim, um planejamento simples para resolver mais questão de indicadores, né? E aí esse aqui não, esse aqui vai muito além, ele vai olhando todas as estruturas da unidade, as formas de trabalhar, o desenvolvimento, o que precisa melhorar, o que não precisa. Aqui a gente já tem uma ideia dos pontos chaves, né? O que aconteceu, o que não aconteceu. E essa planilha aqui, ela vai dando resultados também. Tá? Ela vai mostrando os resultados em termos de porcentagem, o que está no município, qual nível que está esse município. Então, aqui, ó, Baraúna mesmo, ok, tem só 16%. Embora a gente não tenha olhado a planilha inteira, mas ela só que nesse primeiro processo, ele já vai apontando, ó, 16% só que está realizado. E aí tem como fazer um planejamento mais a fundo dentro do município, dentro das unidades, a partir dessa ferramenta aqui. Mas aí a gente tem que olhar e aprender cada ponto desse, e cada ponto desse tem tarefas a ser realizadas, tá? Para poder aprender tudo como que deve funcionar da melhor maneira possível dentro dos parâmetros do município, ou do ministério. Não significa que a gente vai atingir 100%, não, tá? Significa
que a gente está num processo de aprendizagem para o melhoramento das nossas funções, todos da equipe, melhorar suas funções, suas tarefas, a partir de entender todos esses processos aqui. O que é que vocês acharam dessa ideia aqui, da gente fazer esse curso? É um curso mais longo, tá? Mas aí, se vocês toparem, eu vou me organizar e a gente começaria ele a partir de fevereiro. Agora, em janeiro, eu realmente não tenho como. E valores, depois eu repasso para vocês. Eu preciso saber de interesse de vocês primeiro, tá? Bom, Márcia, eu vou falar por mim. Eu acho que esse é mais focado para gestores. Para nós, é interessante? Mas não é muito a nossa praia. A gente tem que saber um pouco, mas é mais para enfermeiros. O que, no momento, eu acho que seria legal, falando aí em torno de ACS, tá? Para os ACS, seria aquela classificação de risco que você falou, que eu acho que é mega interessante para a gente, e que a gente usaria mais agora, né? De momento. Sim. Tranquilo. Belezinha. Concordo também. Acho que eu fiquei bem interessada naquele outro de classificação de risco. O que eu, assim, uma sugestão também, eu acho que seria ótimo, pelo menos para a gente aqui, eu não, porque, assim, cada realidade de cada município é diferente, né? Mas, assim, na questão de vacinas, para a gente aqui, que a gente faz uma busca ativa muito grande de vacinas. E seria maravilhoso a gente ter um mini curso também sobre vacinas. O de vacina já está sendo organizado, não sou eu que vou dar, tá? Porque vacina não é meu forte. Eu vou fazer junto com vocês como aluna. Mas a menina que vai dar é uma profissional, ó, fantástica. Ela era técnica de enfermagem nossa, formou-se enfermeira e hoje ela é professora. Então, ela atua também como técnica ainda, mas ela é professora e ela trabalhava quase que exclusivamente com vacina. Então, eu já estou vendo com ela e creio que em mês de março ou abril o curso de vacinas vai estar liberado, tá? Porque vai depender, a gente está ajustando agendas para ver se ela vai poder fazer o curso com algumas aulas assim online ao vivo para tirar dúvidas, ou se ela vai fazer tudo gravado, tá? Que aí vai incluir os lançamentos no PEC, vai incluir os acompanhamentos, vai incluir tudo isso aí, tá? Mas já estamos organizando o curso de vacinas. Provavelmente março ou abril. O que eu posso fazer por vocês, então, é classificação de risco familiar, agora em fevereiro, a primeira semana de fevereiro, mesmo valor de sempre, aí eu vou postar lá no grupo, tá? E aí a gente faz uma semaninha aí, tranquilo. Talvez, uma semana, é porque a gente sempre discute, eu falo uma semana, às vezes a gente estende um pouquinho mais. Mas vamos ter aí 2 encontros por semana só. Eu vou me organizar para poder conciliar o concurso público que a gente vai começar a partir do dia 23. Diga, Fabiane. Esse próximo que você vai fazer só em fevereiro, né? Na primeira semana. Primeira semana de fevereiro. Eu começo a divulgar ele na última semana, tá? Porque aí todo mundo vai entrando nos grupos. Só para lembrar vocês, que os grupos, gente, cada grupo tem um drive que vai estar só o assunto daquele grupo. Eu até tinha falado ontem, ou falei com alguém, não sei, não lembro se foi aqui ou se foi no privado, que
talvez eu acharia uma maneira de colocar tudo num drive só. Só que depois a minha ficha, porque às vezes a gente fala, está no meio do tumulto, mas aí eu me lembrei, não é justo eu liberar tudo que a gente tem feito aqui para, às vezes, uma pessoa que pagou só para um curso, né? Então, eu vou manter os drives separados, que aí quem está fazendo aquele curso ele tem acesso a todo aquele material específico daquele curso. Tá? Eu tinha até falado que talvez ia haver uma possibilidade, mas depois que eu fui parar para analisar, não é justo com aqueles que pagam todos os cursos e aqueles que pagam um ou dois, né? Porque o valor já é tão pequenininho que é realmente só para ajudar na compra dos equipamentos, e agradeço muitíssimo vocês, porque sem essa ajuda de vocês, eu não teria conseguido tantos equipamentos. Daqui a pouco o estúdio vai estar pronto, porque é muita coisa mesmo. E aí a gente vai ter lá vários cenários, eu estou aguardando ainda chegar outros equipamentos, mas essa colaboração de vocês, eu me sinto muito grata, e aí eu me sinto sempre entusiasmada em tentar oferecer o que é melhor para vocês, em termos de conhecimento, de tudo mais, tá? Porque vocês também são muito generosos comigo. Ah, Assim, não, Márcia, a gente que agradece, porque o que você nos passa, a gente vai levar para a vida toda, né? E passar para outras pessoas também. Isso é maravilhoso, porque sim. encontrar uma pessoa que queira passar o seu conhecimento para outros é muito difícil. Então, a gente que agradece mesmo, assim, de coração. Então, Sim, o que a gente ganhou de conhecimento, o que a gente não sabia e que aprendeu agora, eu acho que não tem preço. Por isso que a gente pede tanto, né? Toda hora a gente está dando sugestões, porque as dúvidas vêm chegando e parece que aquilo não é suficiente, a gente quer mais, né? Vai buscando mais e você tem disponibilizado seu tempo com a gente, né? Dentro da aula, fora da aula. Então a gente é que agradece, tem sido muito bom. Fora o orgulho, Márcia, de poder dizer, nossa professora é uma agente comunitária. Isso nos Isso, enche de orgulho. Mas tem muitos outros agentes comunitários aí também que são ó, nota 10. Gente, o material que você me mandou do menino lá do coisa, eu até já pedi para ele, um para mim, né? Porque é tão bonito, tão completinho. Me entusiasmei até de melhorar o meu. Então, assim, a gente tem tantos profissionais fantásticos, profissionais, agentes comunitários de nível superior, pós-graduados aí, com tanto talento e que estão desperdiçados, né? Desperdiçados. Ô, Márcia, você acredita que eu me meti dando, né, como sempre, comentei com a Fabiana, né? Falei, Fábio, olha a intimidade com a coordenadora. Falei, a gente, para melhorar o nosso trabalho, a gente está comprando um caderno X. E como eu tinha aquele, ela pediu para olhar, para ver se ela consegue fazer algo ou licitar para que todos tenham o caderno, porque não todos os colegas que querem pagar aquele valor, né? Tem uns que Sim, realmente às vezes não tem condições. E a gente comprou aqui para uma turminha, eu pedi a quem quisesse, pronto, a gente fechou a compra com ele, mas maravilhoso. E ela ficou assim, empolgada também, gostou da ideia, né? Não prometeu nada, mas tipo assim, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer para que todos tenham o caderno. Por quê? Aqui a gente está com muito problema de internet, de sistema, e tá bem complicado, mas é o pessoal do interior, porque a internet no sítio é bem difícil, né? Nós temos gente aqui a 60 quilômetros, é bem ruim de sinal. O sinal é bom aqui, né? Dentro, perto da cidade. Longe é difícil. Tanto que eu acho que no último PSF da gente lá não tem. Eu não sei se a internet está bom lá, mas é muita dificuldade. Você vê assim, todo dia os nossos ACS do interior reclamando que não está funcionando a internet, não estão conseguindo sincronizar o tablet, daí acaba perdendo muita informação. E o caderninho, você vai ter tudo lá, né?
Sim, sim. Maravilhoso aquele material. Muito bom, né? Isso que eu te falei, juntar os dois, você consegue fazer um maravilhoso. Estou aguardando o meu chegar para poder atualizar o meu, melhorar também os dados, né? Mas ele me mandou, conversei com ele aqui, muito bacana ele também. Eu já acompanhava ele, mas assim, desde o começo eu já não tinha visto ele, porque tinha um tempo que eu não estava olhando tão atento, né? Mas quando ele começou a fazer, foi quando eu comecei a fazer o meu também. Ô, Márcia, mas a gente... Bom, eu descobri você pela internet por acaso, né? E te joguei na minha vida e não pretendo tirar. Aí a gente vem descobrindo outros, né? Outras turminhas. Sim. Conhecendo por encontros da vida por aí. Hoje a gente já tem vamos dizer assim, um núcleo de ACS gigante a nível de Brasil. Sim. É em curso, é em encontro, é em um monte de coisas que a gente participa, o que Sim. não são todos. Tem ACS que fica ali no mundinho, né? Não Sim. expande. Já a gente expande até demais, né? Mas eu acho que tudo isso nos traz conhecimento, o que Sim. agrega em nós muita coisa. E o trabalho da gente fica muito facilitado também, né? Você consegue dar uma informação mais precisa para o paciente não precisa estar indo tantas vezes na unidade, porque você consegue dar uma solução para ele mais simples, às vezes uma coisa simples em casa que ele mesmo pode fazer, e aí a gente consegue por conta do conhecimento, pela troca de experiência, né? Então, a internet é um mundo fantástico para quem sabe utilizar. Ele é um mundo que abre portas, janelas, escancara tudo, e aí, se você sabe aproveitar, você desenvolve muita coisa mesmo. Eu acho que todo o ACS deveria também, Márcia, fazer os cursinhos do UnaSUS. Eu, pelo menos, fiz quase todos, né? Assim, eu tenho uma quantidade gigante de cursinhos. A AvaSUS, tem tantas outras coisas, curso de fitoperáticos lá, para que você tenha conhecimento, se te mostra uma erva. Eu acho assim, era muito interessante, Márcia, englobar tudo isso para nós, né? Para que a gente dominasse tudo. Sim, mas só isso aí, ó, se a educação permanente aproveitar esse gancho do UnaSUS, que o UnaSUS tem cursinhos de 10 horas, de 40 horas, que você faz em 2, 3 dias. Então, por exemplo, no mês, a equipe inteira tem que fazer o cursinho do UnaSUS X, e no dia lá da educação permanente, vai fazer as atividades junto, entendeu? Quando for no final do ano, tem no mínimo 12 cursos a equipe. Então, tem muitas formas de desenvolver as equipes em termos de conhecimento que não tem custo, né? Então, assim, é muito importante a gente que está buscando conhecimento, está sempre compartilhando e tentando levar da melhor maneira possível para que as pessoas se desenvolvam, né? Então, aqui mesmo o secretário do governo anterior, ele deu um incentivo financeiro para nós, embora tenha na lei, mas ele instituiu no município, através da Câmara de Vereadores, que a gente, a cada 2 anos, se você apresentar cursos novos, você tem um percentual a mais no seu salário, ou seja, para incentivar mesmo aos profissionais buscarem o conhecimento. Aí você tem que ir lá apresentar o certificado, tudo bonitinho. Então, são formas que você tem de ir incentivando as equipes, né? A buscar todo esse conhecimento que está aí. Tem muita coisa gratuita, muito mesmo, muito. Não é pouco, não, é muito.
Eu faço cursos em vários lugares, várias plataformas. Tem cursos gratuitos, tem cursos baratinhos, tem cursos caros, né? Tem para todo tipo de pessoa e para todo bolso. Mas é necessário uma liderança dentro da unidade também que possa estar incentivando as pessoas a buscarem esse conhecimento. E dos gestores em achar alternativas de fazer com que as equipes também busquem um pouco mais de conhecimento. Não ficar só no mundinho delas, porque o mundinho, uma hora ele vai emperrar, né? Porque vai enferrujar tanto que emperra e não vai para frente. E é necessário. Agente comunitário, ele tem que estar atualizado sobre tudo, porque nós somos o centro de informações da população. E lá, na diretriz do nosso trabalho, ele diz que a gente tem que ter conhecimento político, social e de saúde. Então, a gente tem que estar inteirado sobre tudo o que acontece dentro do município. Aí, eu já ouvi muito médico rir, dizer que a gente é fofoqueiro, mas não é. Nós somos o centro de informações, eles não entendem a responsabilidade de ser um centro de informações, porque você não pode levar uma informação que não seja correta. Você tem que levar uma informação absolutamente correta para o paciente, né? Senão ele perde a confiança em você e aí ele não vai e ele ainda espalha para a maioria das pessoas e você acaba perdendo o vínculo com aquela comunidade porque você não está passando as informações adequadas. Meninas, maravilha encontrar vocês de novo. Fevereiro a gente se vê novamente, né? No curso de classificação de risco. E esse daqui eu vou demorar um pouquinho para mandar os certificados para vocês, tá? Porque eu estou preparando os certificados de Terra Nova e é bem grandão. Aí eu ainda estou até layoutizando que vai ser diferente, o layout do pessoal de Terra Nova, que eu tenho que incluir lá logo do município e outras coisinhas. Mas, quando eu finalizar o certificado de Terra Nova, aí eu faço para vocês, tá bom? Mas aí eu vou atualizando vocês lá no Tira Dúvidas, vocês não precisam ficar preocupados, não. Eu vou estar um pouco mais corrida a partir da semana que vem. Pode ser que, assim, eu tenha uma certa dificuldade em responder vocês. Provavelmente, mantenham sempre no silencioso, porque eu vou dar aulas noturnas, né, em 3 dias da semana. Então, quarta, quinta e sexta, eu vou estar dando aulas noturnas. Então, as respostas que eu não consegui, porque eu vou transitar 50 quilômetros para dar aula. Então, pode ser que as respostas cheguem na madrugada, tá bom? Quem perguntar de tarde, possivelmente eu só vou conseguir responder na madrugada. E aí vocês tenham um pouquinho de paciência aí, tá bom? Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe o ano de vocês, que seja assim, cheio de bênçãos, cheio de coisas maravilhosas, e a gente vai se falando aí pelo WhatsApp, até a gente se encontrar de novo em fevereiro. Foi ótimo essa também, Márcia. Muito obrigada pela atenção. E a companhia das meninas, né? Sempre bom ter todo mundo aqui. Sim, esse grupo é maravilhoso. Eu já estava sentindo falta de vocês, eu correndo para organizar as minhas coisas aqui para conseguir encontrar vocês. Pena na Eliane, né? Que perdeu a mãe, não pôde participar dessa vez. E ela fez falta. Infelizmente, né?
Eu até tenho falado pouco com ela nos últimos dias, mas quero dar um pouco mais de atenção para ela também. Ela está precisando de sentir um pouco de carinho aí da gente. Gente, boa noite para vocês. Tchau. Boa noite, Marcela. É Tchau, importante. boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Eu fui, foi, 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 foi.